E aí, pessoal, eu vou tentar agora, certo, detalhar aqui contigo. Na verdade, quer fazer uma continuação, né? No vídeo anterior, eu falei sobre asma, certo? De uma forma geral, falei das classificações, falei das características, como é que você fazia, tal, certo? Te dei uma cerejinha do bolo no final, que foi falando sobre a questão do espaçador, como utilizar, como fazer e tudo mais, certo? E o nosso objetivo agora, a nossa missão, certo? É falar um pouco sobre crise asmática. E não fica triste, não, que eu vou tentar te ajudar aqui, certo? Eu sei que você está cansado, você deve estar desesperado aí, certo? Para chegar na tua prova, mas eu tenho certeza que no final desse vídeo tu vai dizer assim, poxa, eu não sabia que era tão fácil como eu estou vendo agora, certo? Então, sem muita conversa, eu vou tentar te ajudar agora com isso aqui, beleza? Cara, não tem erro. Se você viu o vídeo na parte de quadro clínico da asma, do vídeo completo lá, certo? Dessa doença crônica, você entendeu que esse paciente, ele vem com um quadro de dispneia, pode vir com tosse, geralmente uma tosse seca, não produtiva, e ele vai apresentar sibilância. A questão é que aqui na crise asmática, esse paciente vai estar com isso aqui exacerbado. É um paciente que vai chegar desse jeito aí, ó. Ele vai chegar com dificuldade respiratória naquele momento. Ele vai chegar com tosse seca, certo? Geralmente uma dor no peito também, mas é mais pela tosse, tá bom? E ele, na hora que você ausculta, você bota lá o estetoscópio, tem uma sibilância lá, certo? Que é no finalzinho ali da inspiração, que ele dá aquela sibilância. É só você auscultar bem, certo? Isso, cara, é uma, então, exacerbação aguda das características da asma. Então eu tenho dispneia, tosse seca, sibilância, certo? Naquele momento, tá tudo associado. Olha aí que bonito, certo? Então é a criancinha que vai chegar desse jeito aí. Tá tranquilo? A gente sabe então que asma é uma doença crônica, mas ela pode exacerbar os seus sinais e sintomas de forma aguda, ou seja, naquele momento. Tá beleza? Então, entendendo isso, a gente já entende o que é a crise asmática. Entendendo crise asmática, a gente tem que tratar o nosso paciente. E a conduta, primeira coisa é, e aí, meu irmão? Tu vai internar ou tu vai mandar esse menino para casa? Você pode internar em dois cantos. Você pode internar na observação ou você pode internar na enfermaria. Se você estiver falando, eu vou tirar aqui, se você estiver falando, certo, de um paciente leve a moderado, já a gente vai tratar disso, a gente fala de internação na observação. Geralmente ele passa ali de 6 a 12 horas, certo? Só por via das dúvidas. Se você estiver falando de um paciente já grave ou muito grave, meu irmão, tu tem que botar o cara na enfermaria, tá certo? O segundo passo é você solicitar alguns exames aqui, alguns exames, eu trato tanto o exame físico quanto o exame complementar, certo? Se tiver disponível, você faz um picofluxo, certo? Se tiver disponível. Se não, você pode se basear pela frequência cardíaca e frequência respiratória. Veja bem, a gente pode também se basear pela própria clínica que está apresentando o paciente. Poxa, é um paciente que ele está falando de forma tranquila. Se ele está falando, pessoal, ele consegue respirar. Ele consegue respirar de uma forma rítmica, de uma forma, vou falar de forma informal aqui, certo? De uma forma tranquila, ele está respirando bem. Agora, se ele corta palavras, ou se ele nem consegue falar, poxa, esse paciente é o paciente mais grave. Então tenha bom senso. Se é um paciente que você vê a musculatura acessória dele, e na musculatura acessória, a musculatura intercostal, né? Ele não tem utilização de musculatura intercostal, musculatura acessória, meu irmão, esse paciente ele tá leve, é um leve a moderado. Agora, se ele tá lá, cansado, utilizando musculatura acessória, tendo o que a gente chama de tiragem intercostal ou subcostal, cara, esse paciente tem que ser internado imediatamente, certo? Ele tem que ser internado imediatamente, beleza?
E é aqui onde você vai fazer, certo? O acompanhamento do paciente, ó. Então, cara, o que tu vai fazer aqui, ó? Tu vai classificar. Tu vai ver lá o picofluxo, tu vai ver a frequência cardíaca, certo? Do paciente, e vai ver, aqui não era frequência respiratória não, tá? Aqui era saturação de oxigênio. Eu, na hora de redigir o material, de passar aí, eu devo ter me enganado aí, certo? E deixei levar, né? Mas guarda aqui, ó, que é a saturação de oxigênio, corrigindo aí o que eu falei anteriormente, tá? Você utiliza esses 3 parâmetros, você bota uma oximetria de pulso, certo? Se o paciente estiver saturando maior 95%, o picofluxo maior 50% e a frequência cardíaca, ele não está taquicárdico, ele está menor ou igual até 100%, ele pode estar aí, certo? Um pouco taquicárdico, tá beleza. E o paciente ainda assim não tem tiragem intercostal, o paciente não utiliza musculatura acessória, tá falando bem, o paciente está bem, leve a moderado. Vou internar ele? Vou, mas na observação. Se é um paciente já grave a gente já vê uma saturação de oxigênio entre 91 e 95, ou seja, ele pode ser menor ou igual a 95, ou maior ou igual a 91, certo? Guarda esses detalhes para você ficar alerta, né? Um picofluxo expiratório entre 30 e 50 e uma frequência cardíaca de maior a 100, ele já está taquicárdico, certo? Porque ele está tentando compensar a quantidade de oxigênio que tem que chegar nos tecidos, certo? E assim, ele tem tiragem intercostal, e guarda isso, ó. Meu irmão, guarda o tiragem intercostal que tu vai ter sucesso nas tuas questões. Se ele apresentar tiragem intercostal, ou ele é grave, ou ele é muito grave. Provavelmente ele seja grave. Por quê? Porque ele ainda tem resposta, ele ainda está respirando, certo? Então guarda esse detalhe, guarda isso aqui porque vai dar uma luz aí na tua cabeça, certo? Muito grave, cara, já aquele paciente, poxa, ele está saturando muito baixo, menor ou igual a 90, o picofluxo expiratório dele está muito baixo, e ele pode estar ou muito taquicárdico, que é maior ou igual a 140, ou ele já pode estar em bradicardia, certo? Meu irmão, ele já compensou de uma forma que já cansou, certo? E a questão ele pode chegar desacordado, ou né, no caso, com confusão mental. Você ausculta o paciente, o murmúrio vesicular dele está abolido, ou na gasometria arterial, ele já tem um pH baixo, ele já está em acidose. E quando você vai ver, a PCO2 dele está alta. Lembra lá que o pH, né, 7,35 a 7,45, então o pH aqui vai estar menor a 7,35, vai estar ácido, certo? Respiratório vai ser uma PCO2 elevada, certo? Maior a 40, 45, certo? De milímetros de mercúrio lá, tá bom? Então você vai ter uma PCO2 elevada e o bicarbonato aqui ele pode estar elevado também se já estiver compensando, certo? Mas geralmente o bicarbonato está baixo, né? Aí ele aumenta para tentar compensar. Lá na gasometria arterial, eu não vou entrar em tanto detalhe aqui, tem uma aula específica disso que eu botei, se você quiser dar uma olhada, certo? A questão é que de forma geral, você vai tratar todos esses 3 aqui, dando inicialmente um SOS com SABA, beta-2 agonista de curta, certo? Você vai utilizar o salbutamol, vou escrever, salbutamol, os PAFzinhos. Você vai mandar o paciente fazer, você vai fazer lá com a enfermeira, o técnico, certo? A cada 20 minutos, você faz 2 PAFs, assim, ó, puffs, né? 2 puffs aí, tu guardar, certo? Você pode fazer até 3 vezes isso, certo? Até 3 doses, tá bom? São 2 puffs a cada 20 minutos, isso completa 1 hora, né? Então você pode dizer que é 2, 4, 6 puffs em 1 hora, tá certo? Isso também é certo. 6 puffs em 1 hora, sendo 2 puffs a cada 20 minutos, beleza? Segundo ponto é que você pode botar oxigenoterapia para o paciente por cânula nasal, né? Não é um processo invasivo, você vai dar uma ventilação não invasiva, né, para o paciente, o VNI aqui, né? Você vai botar a cânulazinha nasal, principalmente se esse paciente for grave ou muito grave, principalmente se o paciente for grave. Se o paciente tiver entre 91 e 95% de saturação de oxigênio, cara, bota uma cânula nasal nele, passa um oxigênio para o paciente,
beleza? Se o paciente estiver em OBS aqui, ou seja, saturação de 96 para cima, maior a 95 é a mesma coisa que maior ou igual a 96, né? Não fecha o 95, porque o 95 já está aqui, ó, certo? Então aqui é maior ou igual a 96, guarda isso também, né? Porque é a mesma coisa, mas por aí a pessoa não se toca, certo? Mas é só para ter ideia. Enfim, se você estiver aqui, cara, tu só fica de olho no paciente, porque se ele começar a desaturar, você dá oxigênio para ele, por cânula nasal, beleza? Então isso geralmente você faz para todo mundo aqui, tá beleza? Agora é o seguinte, cara, aqui vem um pulo do gato, porque vem as exceções, né? Vem as características, que é o quê? O anterior você faz para todo mundo. Só que você tem o específico, certo? Ó, botei aí, certo? Sábado, cada 20 minutos. Estou só repetindo o que a gente falou anteriormente. Você vai ter o específico, que é a utilização do corticoide. Meu irmão, seguinte, tem literatura que diz que o paciente leve você não precisa dar corticoide. Mas o Gina, ele fala que o paciente leve a moderado, aqui ó, leve moderado, você pode dar um corticoide para os dois, né? A gente fala de corticoide sistêmico, tá? Eu vou botar CS aqui, S de sistêmico. Sistêmico pode ser duas vias, né? Pode ser via oral ou pode ser EV, né? Endovenoso, beleza? Geralmente, para paciente que é leve e moderado, você dá o via oral. Você dá lá a prednisolona via oral, 1 a 2 miligramas quilo, certo? Você conta por miligrama quilo aqui, tá beleza? Se for um paciente que ele é grave ou muito grave, vou botar aqui grave ou MT, que é muito grave, você pode dar via oral também, principalmente para o grave, né? Mas geralmente você já pede um acesso venoso periférico e passa EV, certo? Você tem, por exemplo, a hidrocortisona de 4 miligramas a cada 2 quilos ou 2 miligramas cada quilo, né? Ou a metilprednisolona, que é 2 miligramas quilo, beleza? Então você pode passar um desses dois, tá certo? Então guarda esse detalhe. O ipratrópio, ele tem um detalhe. O ipratrópio, ele é para esse paciente aqui, ó, certo? Aí você associa aos outros anteriores, aqui, certo? E aí você administra aí o antilocotrieno aí, certo? Que é o brometro de ipratrópio, né? Você vai administrar para o paciente, beleza? Para o paciente grave e muito grave, certo? O brometro de ipratrópio, ele pode ser utilizado na dose de 0,25 miligramas por mililitro, certo? Diz que é de 20 a 40 gotas aí para o paciente, beleza? No mais, eu só vou te dar um detalhe a mais aqui, certo? Porque isso aqui é o que a gente vai fazer na rotina, certo? É a conduta aqui. Você tem que saber que você vai internar, você tem que saber que você vai pedir um acesso venoso, certo? Você tem que saber para quem é que você vai dar corticoide, que via, se é via oral ou se é via endovenosa, certo? As duas não estão erradas, certo? Agora, se um paciente chegar desacordado ou com alteração do nível de consciência, pô, tem pensamento aí, cara. Tu não vai dar um via oral pro paciente que tá assim, né? Tu vai botar um endovenoso mesmo. E aí tu vai utilizar uma das duas drogas lá que eu te falei, que é a metilprednisolona ou a hidrocortisona. Agora a questão é, veja bem, se o paciente chega, cara, muito grave, esse paciente chega desacordado, certo? Chega com baixo nível de consciência e eu tenho que intubar, certo? Eu decido intubar para proteção da via aérea. Isso é um dos critérios de intubação, né? Eu vejo que o paciente ele vai exacerbar mais, ele está saturando muito baixo, ele está utilizando a musculatura acessória e em algum momento isso vai parar. Então, para proteger a via aérea dele, o que eu faço? Eu intubo, eu vou fazer a intubação orotraqueal no paciente. Tem um passo a passo, são os 7 P's da intubação orotraqueal, certo? Eu não vou entrar em detalhe nisso aqui agora. Eu vou te dizer só as drogas que pode utilizar a ketamina, né? Para induzir o paciente, ou o propofol, né? Propofol, certo? Eu posso fazer uma indução inicial com hipnótico que é o midazolam, né? Midazolam, só para você ter ideia de drogas aí, né? Do que utilizar e da importância delas, tá beleza? No mais é isso daqui.
tá certo? Segue esse passo a passo aqui que você vai bem. Cara, para finalizar a conduta é a mesma coisa que a gente falou, certo? Lá na asma, dá uma volta lá, né, que eu expliquei até com um pouco mais de detalhe, mas é iniciar o tratamento ou iniciar o step, certo? Ou alterar o step, perdão. Estimular a aderência, né, estimular os retornos, para o paciente utilizar a medicação, as medidas ambientais. Aqui sim, eu vou passar corticóide oral para o paciente e vou pedir que de 5 a 7 dias ele retorne à unidade básica de saúde, a UBS, certo? Para que ele faça aí para que a gente faça o acompanhamento desse paciente, beleza? Se o paciente estiver acompanhado da mãe, for um paciente menor de idade acompanhado da mãe, eu explico a técnica para a mãe e para o paciente, se ele já tem entendimento para isso, tá beleza? Mas a ideia é você sempre ter esse passo a passo na sua cabeça, certo? E lembra que o paciente ele vai entrar na consulta, lembra que o paciente vai permanecer no hospital, certo? E lembra que o paciente também vai para casa. E a gente tem que mandar esse paciente para casa com medicação, tá beleza? E veja bem, a gente está na crise asmática, mas a gente pode fazer uma associação lá na asma, né? Se você prestar atenção, eu falo de alterar o step. Poxa, meu irmão, a asma não tem cura, a asma tem tratamento. Então você, a partir do momento que você ajeitou o paciente, você tirou o paciente da crise, você tem que fazer o quê? Você tem que classificar esse paciente, se ele vai lá na classificação de controle, né? Não controlada, controlada ou parcialmente controlada, né? Controlada ele tem 0 do ABCD, parcialmente controlada ele tem 1 ou 2 e não controlada ele tem 3 ou 4, certo? Eu falei disso lá na classificação de asma, certo? Você classifica, a partir disso você vai para os steps, lembra lá, o step 1 intermitente, o 2 já é persistente leve, 3 persistente moderado, 4 persistente grave, certo? O quinto, o step 5, né? Ele já é o paciente descontrolado lá que tem que ir para o especialista, certo? Se você não lembra disso, volta lá na aula que eu falei isso com um pouco mais de detalhe, um pouco mais de calma, certo? Você classifica o paciente, manda o paciente para casa com isso. E sempre lembra de uma coisa. Eu vou botar aqui, ó, grandão. Esclareça dúvidas. Você diz assim, ó, você tem dúvidas? Se ela tiver dúvida, doutor, veja se eu estou utilizando bem a bombinha. Aí você ensina ela a utilizar a bombinha. Doutor, eu tenho uma dúvida. Lá em casa a gente utiliza os panos lá, mas a gente não lava esse pano semanalmente, certo? Os panos de dormir, né? Assim, eu estou usando um exemplo qualquer aqui, tá? Você tem que estimular a lavagem, porque é para evitar os ácaros e tudo mais. Afastar os móveis para limpar atrás. Parece besteira, cara, mas você não pode deixar isso subentendido. Às vezes você tem que explicar para o paciente isso. Então já vai aprendendo desse jeito que já fixa na tua memória, beleza? No mais, eu vou te dar a cerejinha do bolo aqui, para a gente fechar e amarrar os conceitos, certo? Que é, e a gestante? Que tem gente que não gosta de jeito maneira de gestante, né? E a gestante, o que eu faço? A gestante, cara, eu trato do mesmo jeito. Eu vou dar o salbutamol para ela, certo? Ou o formoterol lá. Lembra que os beta-2 agonistas, eles atuam como tocolíticos, tá certo? Eles são tocolíticos, então tá tranquilo aqui, certo? Então eu posso utilizar nas grávidas. E eu não uso mais a aminofilina, certo? Não se utiliza mais, veja bem, ó, não usar. Apesar de que em alguns serviços de hospitais usa, mas faz tempo que isso aqui foi tirado, certo? Do GINA, tá bom? E a adrenalina, né? Que antigamente o pessoal utilizava. Hoje em dia, porque o pessoal antes, eles aplicavam a adrenalina por nebulização, né? A adrenalina por nebulização você utiliza por croup viral, né? Já é uma infecção, já é outra história aqui que a gente vai falar. Beleza? Então, galera, ó, no mais é isso. Dá um grito aí, certo? De crise asmática, o que eu tinha para te falar era isso aqui. Te agradeço a atenção, um beijo. Se você gostou desse vídeo, compartilha aí com teus amigos, que eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Qualquer dúvida, consulta, crítica, espero que sejam positivas. Você bota o comentário aqui
ou fala lá comigo no Instagram, beleza? Valeu!